Sejam bem-vindos a mais uma entrevista da JTV. 4 anos depois, o Parque da Bela Vista em Lisboa recebe a 9ª edição do Rock in Rio. Que desafios se coloca a organização deste tipo de eventos no pós-pandemia e que papel têm os festivais de verão na recuperação da economia? Estas e outras perguntas vão ser respondidas por Roberta Medina, vice-presidente executiva do evento e nossa convidada, a quem agradeço desde já a presença aqui no Jornal Económico. Maior Bem-vinda. prazer, imagino. Roberta, a pandemia não permitiu a realização do Rock in Rio em 2020 e 2021. Como é que foi lidar com esta adversidade totalmente inesperada para o mundo e como é que se fez frente a uma situação destas? Olha, eu acho que foram vários momentos diferentes. Eu posso falar da nossa experiência, não necessariamente da experiência da indústria, que eu acho que cada empresa teve assim uma forma muito particular de lidar com a pandemia. No nosso caso, a gente já estava montando a Cidade do Rock quando, de repente, né, porque foi tudo muito rápido. Eu lembro de estar, no início das primeiras semanas de março, eu estava num evento da indústria da música em Londres, onde a conversa era, pois, pode ser que cheie aqui, mas em 8 semanas isso está tratado. A China tratou em 8 semanas. Então, no verão está tudo bem. Uma semana depois foi o lockdown. Né? Então, assim, foi muito rápido. Não teve um aviso prévio de que a coisa vai encrencar. Ninguém estava acreditando naquilo. Então, a gente estava montando a Cidade do Rock e ali o foco foi muito diálogo com os nossos parceiros, porque eu acho que é importante a gente entender. Talvez a maior parte das empresas seja assim, mas a gente vive isso de forma muito intensa. A organização do Rock in Rio é só uma faísca, né? Porque nós somos 30 em Portugal, 120 no Brasil. Mas em dia de evento, para o Rock in Rio acontecer, em Portugal são 370 empresas trabalhando. Então, não somos nós que ditamos tudo, né? A gente cria uma mensagem, a gente planeja, mas depois quem executa são outras entidades. Exato. Então, e os patrocinadores são absolutamente essenciais para fazer o Rock in Rio acontecer, a Câmara Municipal, né, os media partners. Então, o que a gente fez foi, naquele momento, muito diálogo, que ninguém sabia nada, então era várias vezes, sim, todo dia a gente se falava e dizia, olha, o que vocês estão vendo aí? O que a gente está vendo aqui? Porque a gente precisava tomar uma decisão muito rápida. E foi fazer financeiramente os cenários, né, que era correr o risco de seguir tocando, com aquela ilusão de que em 8 semanas estaria tudo resolvido. Correr o risco de manter o evento em construção, passar para 21, não fazer mais o evento, né? A gente tinha que criar os vários cenários para entender se a gente tinha fôlego enquanto empresa, fôlego financeiro para segurar aquela situação. E ali, eu acho que em menos de um mês a gente tomou a decisão. Então, aquele processo foi extremamente racional, muito nebuloso, que ninguém sabia nada, mas de muita partilha e muita parceria, né? Com todos os parceiros, com a Câmara Municipal, eu falava com o Fernando, o que você acha daí, né? E a gente tentando entender. Então, ali foi racional. E a partir do momento que toma-se a decisão, foi focar na equipe. E tinha uma coisa que era, a gente sempre achava que já as coisas iam voltar ao normal. Então, o foco na equipe foi manter a equipe ativa e criativa para, como a gente trabalha o mercado publicitário de forma muito forte, o Rock in Rio não seria mais possível, mas se o verão tivesse possibilidade de algo acontecer, que a gente tivesse com opções para os nossos parceiros poderem ativar no verão. Então, a gente passou assim, criando vários projetos diferentes e à medida que o tempo foi passando, aqueles projetos iam ficando para trás. Mas a gente continuava a criar e os projetos iam ficando para trás. Em setembro, o verão, né, foi menos assustador, talvez, aí a gente em setembro colocou o carro na rua de novo. Então, vamos que agora vai ser 21, né? E lembro da preocupação, assim, o que a gente fala com as pessoas depois de um caos desse, né? Como é que você volta a vender ingresso e falar de alegria? Não dá para falar assim. Então, a primeira campanha que a gente fez em setembro foi falar de good vibes. E a gente saiu pelo país distribuindo balões, de sorrisos, tentando trazer essa alegria e conversar e trazer um espírito positivo apesar de todo o caos. E depois começamos de novo, lançamento do projeto, abrindo venda de ingresso. A venda de ingresso foi ficando. É muito importante, tinha 60 mil pessoas, mais de 60 mil pessoas com seu ingresso comprado. Então, também, por outro lado, desde do primeiro momento, quando começou a correr o risco do evento ter que ser adiado, a gente nas redes ia partilhando, assim, foram momentos muito pontuais, mas dizendo, olha, o que a gente está vendo do lado de cá?
né? Aquele era um cliente essencial, um cliente que estava Qual era o feedback com que valor estava aí? investido no festival. Então, como é que a gente foi sendo muito transparente do que a gente sabia, do que a gente não sabia e por que da decisão de adiar. E sempre deixando, obviamente, olha, as regras de reembolso, etc., a gente vai cumprir do jeito que foi estabelecido para as pessoas ficarem tranquilas, que ninguém ia fugir com o dinheiro delas para lugar nenhum. Então, volta, põe o carro na rua de novo. Quando começa a entrar dezembro, a gente Começaram a ver o carro começa a outra vez ver ir para dentro da garagem. que a coisa não ia correr bem. O janeiro nunca foi um mês bom em Portugal na saúde, não precisava do Covid para isso. Então a gente começa a ver que a coisa não ia correr bem, mas a gente tinha que trabalhar como se fosse. Porque se algo mudasse no caminho, a gente tinha que começar a montar a saia do rock. Então todo o trabalho foi feito como se fosse um ano de Rock in Rio. Exato, como se isso fosse acontecer. Quando a gente foi chegar, e essa foi a fase mais difícil, que foi ficar vendo que vinha uma onda na nossa direção e ia bater na nossa cabeça, mas a gente tinha que trabalhar como se nada fosse. E aí, quando a gente adia de novo o evento, esse foi para mim foi o momento mais difícil, assim, era a Inglaterra começando a dar sinais que o verão, já tinha um plano de reabertura para o verão, então aquela sensação de morrer na praia, de que ia ter que adiar de novo, planos financeiros, dá para segurar e felizmente a empresa tinha musculatura para conseguir segurar mais um adiamento. E a gente então chega lá no dia 4 de março e adia de novo. Aí foi assim, bem deprimente, né? Eu lembro de gravar o vídeo, normalmente eu gravo mais do que na primeira vez. Muito mais. Você vai perdendo as forças no caminho, né? E aí, eu lembro de falar com a equipe e dizer, olha, bicho, uma semana de luto, mas depois bora lá, porque a gente tem futuro, a gente tem que celebrar o futuro, né? E tem que honrar a felicidade e o privilégio de ter futuro. Tem muitas empresas que ficaram pelo caminho. Então a gente começou aí, a gente usou esse segundo momento já diferente. A gente usou revisitando tudo que a gente tinha criado para a edição do Rock in Rio. Então, já que a gente ganhou mais uma leva de tempo, o que a gente faz? Vamos olhar o que a gente tinha criado para 20? Vamos fazer ainda melhor, né? E a gente começou a se dedicar a revisitar todas as atrações, o line-up do Palco Mundo a gente sempre quis manter, porque a gente estava muito feliz com o cartaz, já tinham muitas pessoas com seus bilhetes na mão, mas os palcos em volta, como é que a gente evoluía nesse caminho? E em setembro a gente entrou de novo na rua, botando a festa no caminho e cá estamos. Mas pronto, foram momentos, cada um deles com características muito diferentes. E dá uma sensação de alívio agora por finalmente este ano ir acontecer É uma Rock in Rio. alegria, né? E a palavra de ordem é mesmo finalmente. Quando a gente estava preparando o primeiro vídeo, assim, para a gente voltar ao primeiro comercial, o que a gente diz de novo, né? Eu falei, não diz mais nada, finalmente. E foi um spot de TV que só dizia isso, finalmente! Para celebrar essa possibilidade de a gente estar junto, né? Uma das coisas que a pandemia trouxe muito foi o tema da sustentabilidade. Como a Roberta estava agora a falar, houve essa necessidade de retransformação dos palcos e todo o evento. Em termos de sustentabilidade, em que é que isso vai fazer notar nesta edição de 2022 do Rock in Rio? Olha, eu acho que esse tema, assim, a gente tem que olhar que a pandemia não foi tudo ruim, né? E acho que essa conversa é uma das coisas boas, né? O choque que o mundo tomou, conversas relevantes ganharam mais atenção, né? E a sustentabilidade, discussão de mundo melhor, aquilo que vinha se falando das empresas com propósito, de repente isso virou uma verdade e ganhou um espaço que não tinha antes. O Rock in Rio, ele trabalha, eu acho que o Rock in Rio, na verdade, nasceu para um mundo melhor, mas a gente verbaliza o mundo melhor e investe em causas sociais e ambientais desde 2001. O Rock in Rio é neutro em carbono há 15 anos. Tem uma série, assim, a gente tem, é um evento certificado com uma ISO de eventos sustentáveis desde 2013, né? Só que era muito curioso, assim, a minha alegria de você me fazer essa pergunta. Finalmente! Né? Então, eu acho que esse é o melhor momento que a gente vive na discussão de olhar para o mundo, de cuidar do mundo, e a sustentabilidade é o que resume essa, né? Para mim, sustentabilidade é igual a falar um mundo melhor, né? Porque é olhar nos pilares econômico, social e ambiental, como é que a gente cuida desse projetinho único que é o planeta, onde todos nós estamos incluídos e cada um de nós tem uma função. Então, o que mudou para o Rock in Rio, assim, a gente já fazia tudo e mais alguma coisa. O que mudou? Mudou porque é o melhor momento para a gente conseguir. Agora, qualquer entrevista faz essa pergunta.
Então, aquilo que a gente batalhava para o espaço de conseguir contar. E no caso do Rock in Rio, tudo que a gente faz e a gente conta é para que sirva de inspiração para outros projetos e que se mais empresas entenderem que a marca fica mais forte, que o consumidor valoriza que você cuide do mundo em paralelo a gerar emprego, gerar riqueza, pagar impostos, etc., isso é muito bom. Então, a gente usa o Rock in Rio como, com a sua força de formador de opinião junto ao grande público, ao mercado publicitário, né? Se a gente observar a história do Rock in Rio, acaba sendo no mercado publicitário que a gente cria grandes impulsos de mudança. Então, o que a gente não tinha de espaço de conversa, de repente virou a conversa central, né? Ninguém mais me pergunta quem é que vem cantar. Mas então, a sustentabilidade. Então, isso acho que é o momento que a gente tem que aproveitar os espaços de mídia, as empresas, para a gente, de fato, levar esse assunto a sério. Porque lá atrás, né, quando a gente começa a ser impactado no pilar ambiental, com a chegada do carbono, é porque a gente, aqui no mundinho, né, na rua, de repente o carbono chegou. Os cientistas estavam discutindo aquilo há mais de 30 anos. Eu fico pensando, se eu às vezes fico cansada de tentar partilhar conversas, de não ter escuta, pensa nos cientistas que estão há décadas tentando mostrar para a gente que ia dar errado. E deu, já está dando, né? Então a gente agora tem que correr atrás. Então, o que a gente decidiu fazer de diferente? A gente sempre foi fazendo, né, a gestão de resíduos, cuidado com os óleos, a contratação de mão de obra vulnerável, né? A gente foi fazendo tanta coisa bacana, o que a gente ia fazendo depois ia contando o espaço que tinha. Dessa vez a gente mudou, a gente pela primeira vez lançou metas para 2030, onde o público pode acompanhar o processo de o que deu certo, o que deu errado, qual foi o desafio de atingir aquelas metas. E aí a gente passa são 6 metas. Uma tem a ver com segurança no trabalho, porque é um pilar que muitas vezes parece mais é obrigatório, né? Segurança e bem-estar no trabalho é algo que supostamente é obrigatório para qualquer empresa, mas às vezes é muito pouco cuidado, né? E a gente vai se adaptando e trabalha-se da forma que é possível, mas é um tema super importante, até porque o bem-estar da equipe interna é o que faz a empresa ser sustentável no ponto 1, né? Porque uma empresa nada mais é do que um grupo de pessoas entusiasmadas e comprometidas com o mesmo objetivo. Depois, a gente tem a meta de ser lixo zero, que em Portugal já é. No Brasil, a gente consegue reciclar 80% dos resíduos, o que no mercado brasileiro é algo incrível, porque aqui a gente tem legislação europeia, Sociedade Ponto Verde, AMO3, para resolver uma parte dos desafios, mas no Brasil isso não acontece. O objetivo em Portugal é reduzir o volume de resíduos indo para a incineração. Então, o que a gente vai trabalhar muito nessa edição é que o público comece a separar o que é o resíduo orgânico do resíduo reciclável, porque no final das contas, tudo que está no backstage, tudo que está nos bares, tudo que está para trás é direcionado corretamente para reciclagem. Mas quando vai para o público, isso é um desafio. Então, a gente está ampliando o volume de bebedouros para poder as pessoas consumirem mais água da rede do que garrafinha plástica. Os copos, a gente na última edição já tinha resolvido, viraram copos incríveis e colecionáveis, resolveu o problema do copo. A gente tem ações super bacanas, por exemplo, conseguimos construir com a Telepizza uma solução para as caixas de pizza, que vai uma película de papel para segurar a gordura dentro da caixa, que normalmente não ia. Então, agora a caixa pode ir direto para reciclagem, porque ela já passa a ser reciclável. Então, tem um monte de mini ações que Muitas vão medidas. nesse quesito. Depois tem quer que eu continue? Então, tem Não, muitas podemos fazer aqui uma pausa só para regressarmos então na segunda parte, para continuarmos a falar deste tema da sustentabilidade, mas também do impacto económico que foi causado pela pandemia nestes últimos 2 anos. Voltamos já a seguir. Estamos de volta para a segunda parte da entrevista com Roberta Menina, responsável pela organização do Rock in Rio. Roberta, estamos a falar do tema da sustentabilidade, não sei se quer concluir o tema. Não, eu acho que a grande mensagem é que não é algo que assim, já percebemos, o momento é ótimo porque a gente já percebeu que tem que atuar. Todas as empresas precisam atuar no seu dia a dia. Não é um caminho fácil, né? É um caminho de passinho a passinho conseguir fazer grandes transformações. E acho que a indústria tem uma responsabilidade muito grande, porque nós, enquanto consumidores, determinados segmentos não conseguem mudar se a gente não mudar
a tecnologia, né? Então, uma das coisas que o Rock in Rio quer, que agora vai começar agora a trabalhar, é montar um grupo de trabalho, e a gente quer propor que um estudo da cadeia produtiva da música mais profundo, para que a gente possa preparar os fornecedores, né, que eles tenham segurança de fazerem novos investimentos em nova tecnologia, para de fato mudar a cadeia como um todo. Porque toda vez que um único promotor tentar fazer a diferença, né, isso vai ser sempre muito difícil, precisa ser articulado. Houve também um grande impacto económico causado pela pandemia, isso é inevitável. Em 2019 houve 287 festivais de verão em Portugal que geraram 2 mil milhões de euros, mas depois, devido à pandemia, essas perdas foram de 1,6 mil milhões de euros, isto de acordo com os dados da Associação Portuguesa de Festivais de Música. Como é que foi para vocês lidarem com este impacto económico, nomeadamente a nível da bilhética e de patrocinadores e até dos próprios artistas? Como é que foi para vocês lidar com isto? Então, eu acho que acima de tudo tem dois fatores. Um, a empresa ser uma empresa sólida para conseguir segurar o tranco, né, dos prejuízos acumulados com os adiamentos. Por outro lado, a participação ativa dos clientes, né? A gente ficou com 60 mil pessoas, foram 9% de reembolso só. Então, é claro que a confiança e a parceria do consumidor faz com que seu fluxo de caixa, né, você consiga ser mais viável. Se você tivesse que devolver esses ingressos todos, seria muito mais desafiador que as empresas tivessem sobrevivido, né? Algumas empresas, os apoios foram muito pequenos. No nosso caso, a gente é uma empresa grande, nem sequer pode ter apoios, mas o que a gente percebe é que os empresários foram se segurando para conseguir, esse ano, retomar, né, e recuperar uma parte do investimento dos prejuízos acumulados. Acaba que a oferta é muito grande esse ano. Então, eu acho que uma coisa que eu tenho falado é que é muito importante que o país se comunique, né, em relação à cultura, porque que a gente use o turismo como uma das bases de alimentar essa cadeia produtiva também, porque senão é muito difícil que os portugueses consigam fazer o impacto econômico todo desse período. Agora, também é verdade, quando a gente vê as vendas de ingresso, por exemplo, no caso do Rock in Rio, a gente tem mais vendas internacionais do que a gente teve na última edição. O Rock in Rio não é o principal case no caso internacional, porque a gente sempre comunicou muito nacionalmente, né? A gente tem 70% do público, historicamente, nesses 18 anos, é da Grande Lisboa, depois Porto, espalhado por todo o país. Mas a gente já tem 15% da venda fora de Portugal. Então, acho que aqui, quanto mais a gente trabalhar a cultura num país privilegiado, né, do que a gente hoje já tem, de história fortíssima, das paredes conversarem com a gente, tanta história potente, de ter uma infraestrutura hoteleira, gastronômica extremamente estabelecida, de qualidade, com bons preços, e também a cultura como pilar de motivo de renovação dessa visita. Quanto mais a gente conseguir se comunicar como um país forte em programação, seja musical, seja cultural nas suas várias vertentes, mesmo o desporto, que é uma grande ferramenta também de mobilização do turismo, faz com que os turistas percebam que qualquer momento eles podem vir para Portugal, que tem coisa boa para fazer. Não precisa ser aquele tipo de planejamento que é feito com muito cuidado, porque só acontece uma vez. Então, acho que a cultura é uma grande ferramenta de trabalho e o país precisa acelerar nessa direção. E houve esse receio com a pandemia, com todas as condicionantes que houve das viagens, que houvesse uma quebra na venda de bilhetes a nível de público internacional? Claro, o perfil de venda mudou completamente, né? Eu acho que nesses 18 anos, uma coisa que a indústria conseguiu foi criar uma mentalidade diferente. Quando a gente chegou à primeira edição de 2004, as vendas eram todas em cima, né? E tinham poucos festivais. De repente, hoje a gente tem muitos festivais e a indústria como um todo, com várias ferramentas de marketing, conseguiu antecipar a tomada de decisão, o que faz os projetos serem mais viáveis. Esse ano mudou tudo. Esse ano, voltou a ser em cima da hora, porque, claro, com uma experiência, né, de você não ter certeza se aqueles projetos acontecem, o investimento você faz mais quando você tem segurança de que vai dar tudo certo. Então, tem uma mudança de comportamento. Então, historicamente, o turista internacional comprava o seu bilhete 9 a 6 meses antes, a principal volume. E 3 meses antes, algum pouquinho, porque as pessoas se planejam. Essa curva mudou, né? Quem já tinha o seu bilhete ficou, na sua maioria, e agora a gente está vendo quem é que vem de impulso. Nesse caso, o turista de impulso espanhol
É o turista que vem mais fácil, ele pega o carro e vem, né? Sim. Então, isso muda a estratégia de como você comunicar, né? A gente, em janeiro, fevereiro, seria um período forte de comunicação internacional. Por que você vai botar aquela comunicação se as pessoas não vão ter segurança para reagir à sua comunicação, né? Então, ficou tudo mais tardio. E a liberação da máscara, aí realmente foi a hora onde se vê uma aceleração da curva de compra muito, muito grande. Nós tivemos recentemente uma polémica associada ao Web Summit que vai dividir-se entre Lisboa e o Rio de Janeiro. Tendo em conta que é um evento que recebe 11 milhões de euros por ano do Estado português, é aceitável que aconteça uma situação destas, tendo em conta depois aquilo em relação ao Rock in Rio Lisboa? Como é que a Roberto olha para este cenário? Primeiro, eu olho assim, eu acho que o Web Summit fez um trabalho genial, que foi conseguir se valorizar enquanto projeto. Se a gente olhar o Rock in Rio, quando chegou, e o que aconteceu com a indústria, mas a gente não sabia que a gente ia impactar a indústria. Nós não soubemos e não sabíamos que isso ia acontecer, né? Se a gente soubesse hoje o que teria acontecido com o mercado português na área da música, talvez a gente tivesse vendido um bom projeto, né? E a gente, não foi esse o caminho, não importa. Eu acho que eles foram extremamente competentes em mostrar o potencial que o projeto trazia para o país, né? E quantas coisas boas já trouxe. Então, assim, eu não vou entrar no mérito do contrato, eu não conheço o contrato, não vou entrar no mérito do contrato. Agora, se alguém assinou esse contrato é porque entendeu que fazia bem ao país. E acho que grandes eventos fazem muito bem à indústria, a países que dependem do turismo como ferramenta essencial de economia, que é o caso de Portugal, que é o caso do Rio de Janeiro. O fato do evento acontecer no Rio de Janeiro, tem uma parte que eu não compreendo, que eu não conheço, não tenho propriedade para dizer, que é se isso impacta no termo de lançamentos, de tecnologias. Eu acho que a tecnologia hoje é tão farto que eu tenho muitas dúvidas que fique limitado, que haja problema. Tem muitos eventos desse perfil no mundo, não é o Web Summit, né? Então, não acredito que isso tire potência. Se o contrato permitir, tá tudo bem, né? O que eu acho que é importante é que eles, mesmo tendo outras edições, que eles estejam preservando as entregas, né, e o valor que ele tem para Portugal. Acho que, assim, de novo, tem que saber o que foi combinado. Mas eu acho que claramente o Web Summit fez um bom trabalho em relação a Portugal. A gente conseguiu acelerar a percepção para um país moderno e atual. E está tudo bem. Se é esse o investimento, agora, o que vem por aí, não conheço os detalhes. Nós vamos fazer uma nova pausa, mas já voltamos para a terceira e última parte da entrevista com Roberta Medina para falarmos sobre a interação com os artistas e as suas exigências e também fazer um balanço destes 18 anos de Rock in Rio em Lisboa. Até já. Estamos de volta para a terceira e última parte da entrevista com Roberta Medina, vice-presidente executivo e responsável pela organização do Rock in Rio. Roberta, são 18 anos de Rock in Rio em Lisboa. Em 2024 celebram os 20 anos. Que balanço é que faz destas quase 2 décadas de edições em Portugal? Olha, melhor é impossível, porque se a gente pensar que quando o Rock in Rio veio para Portugal em 2004, o Rock in Rio era um evento. Tinha acontecido em 85, em 91, em 2001 no Brasil, dependia muito desse equilíbrio, né, de poder de consumo dos países, que sempre continua dependendo, mas era extremamente dependente dos patrocínios no modelo brasileiro. Quando a gente vem para Portugal e consegue vislumbrar um evento que pesava menos na área de patrocínio, porque o poder aquisitivo da população equilibrava no caso dos bilhetes, então até hoje a gente tem 50% das receitas vindo de patrocínio e 50% vindo de bilhetes. E aí a gente começa a ver uma possibilidade do Rock in Rio deixar de ser um evento e passar a ser uma empresa, né? E aí ficamos 10 anos em Portugal e Portugal leva o Rock in Rio de volta ao Brasil em 2011. E foi muito interessante chegar no Brasil depois em 2011, muitas coisas interessantes. Nesses 10 anos, a gente mal podia comunicar Rock in Rio para o Brasil porque eles ficavam danados do Rock in Rio estar acontecendo em Portugal e não está acontecendo no Brasil. Quando a gente volta e faz 2011 de novo, chega lá um Rock in Rio completamente diferente, né? O Rock in Rio sai do Brasil como um mega evento de música,
ele evolui aqui para um grande parque temático da música, né? Onde a gente potencia ainda mais aquilo que a gente acredita que é um espaço para pessoas diferentes se conectarem, se respeitarem e vibrarem e alimentar a alma, né? De alegria. E aí a gente volta ao Brasil, então, como uma empresa. E volta dando um choque no mercado publicitário brasileiro em relação à performance das marcas no evento. Porque as marcas até então estavam naqueles cenários de, parecia uma placa ali, você comunicava de uma forma muito parada, assim, pouco ativa. Quando a gente começa a provocar as marcas portuguesas, era que elas fossem parte do entretenimento. Então, nesses 10 anos, quando chega no Brasil e a gente consegue mostrar os cases, na edição de 2010 em Lisboa, comitiva de executivos brasileiros vendo o que era que a gente fazia aqui. E aí eles fizeram a mesma experiência em 2011 no Brasil. Cara, parecia que tinha um OVNI aterrando no Brasil. Então a gente, com o aprendizado e o crescimento em Portugal, a gente revolucionou também o mercado brasileiro, né, de novo, de publicidade, da parte de ativação, de relacionamento com o consumidor. Aí, pronto, óbvio que com a dimensão do mercado brasileiro, ele extrapola e vira algo ainda maior no Brasil. Mas Portugal teve esse papel importante. E quando a gente olha para o impacto do Rock in Rio no mercado português, e não preciso ser eu a dizer isso, desculpa, não preciso ser eu a dizer isso, eu só digo porque é o que se comenta no geral, é que a chegada do Rock in Rio a Portugal com um modelo de negócio diferente, que não era, né, focado só no jovem, mais alternativo, com uma infraestrutura dos festivais tradicionais, que é ótimo, mas que é uma outra proposta menos qualificada em termos de, assim, quando a gente se preocupa com a casa de banho de verdade, com a limpeza, com a cerveja tem que estar gelada e não pode ter grandes filas. Quando você se preocupa com essa infraestrutura, a gente convidou um outro público para vir vivenciar os festivais, que é o público mais velho e também o público mais infantil. E o mercado português, tanto o publicitário quanto os promotores, reagiram muito bem e o mercado cresceu. Então, se a gente chegou e tinham 5, sei lá, grandes festivais, você acabou de falar de um estudo de 280 festivais, obviamente de perfis completamente diferenciados, grande, pequeno, gratuito, não gratuito, mas o fato é que despertou uma potência nesse país, né, da potência da música e da cultura nesse país, que eu acho que ainda não é valorizada à sua medida. Porque se você olhar outros países, não existe um país tão musical como Portugal. E a gente também já viu, e não foi à toa que Portugal usou como promoção do país, do seu verão, os Portuguese Summer Festivals, né? E isso teve uma potência enorme. Não é à toa que o turismo usou isso como ferramenta. Então, eu acho que assim, muitas transformações, tanto na vida do Rock in Rio como na vida de Portugal, mas a gente não sabia que isso ia acontecer, né? A gente foi fazendo aquilo que a gente acreditava. E tem uma coisa que eu amo pensar, que é se você pensar num jovem de 20 anos, ele não conhece Portugal sem o Rock in Rio. Né? Isso é muito bacana. Verdade. Este é um tipo de festival que tem obrigatoriamente muita ligação com as bandas e com os seus agentes. Ainda existem aqueles pedidos extravagantes que existiam nas décadas de 80 e 90, ou isso já passou e hoje em dia as bandas estão mais comedidas nessas exigências que fazem? Eu acho que é importante a gente entender o que está por trás disso, né? Primeiro, falando anos 80, Rock in Rio, primeira edição no Brasil, 1985. O Brasil era fechado à importação de produtos internacionais. Os artistas vinham de fora. Eles queriam tomar água que eles conheciam. Isso é que eu quero pedir uma água Evian já era uma revolução, porque você não tinha acesso, né? Então, existe uma parte desse contexto que é uma época onde as turnês eram raras, né? Os artistas queriam garantir o seu conforto com os produtos e as coisas que eles estavam habituados, e para muitos países aquilo era difícil. A gente não estava tão globalizado como a gente está hoje. Por outro lado, existe uma história que eu nunca lembro qual é a banda, eu tenho que aprender de uma vez, que os pedidos curiosos tinham a ver com... Imagina que um artista ele chega em vários países sem conhecer os promotores e quão a sério que os promotores levam as informações que eles passam. Então, a dinâmica daqueles M&M's, tem que ter todos os M&M's de uma cor só. Isso foi feito para quê? Porque naquele ano a turnê da banda tinha equipamentos muito pesados e eles queriam ter certeza de que os promotores locais tinham construído o palco com a capacidade
para suportar aquele equipamento. Por que tinha a história do M&M's, todo de uma cor? Se eles chegassem no camarim e os M&M's tivessem misturado, é porque não leram bem o rider, eles iam ver então o palco. Se os M&M's estivessem todos da cor certa, é porque o promotor tinha feito o trabalho seriamente. Então, isso também foi uma ferramenta inventada para saber quão a sério os promotores levavam. Então, claro que continuam tendo pedidos que soam extravagantes, né? Mas eu acho que eu sou super adepta dos pedidos, sou super adepta dos artistas serem mimados, porque eu acho que é um desafio que nenhum de nós tem ideia do tamanho de você não poder ter uma dor de barriga, uma dor de cabeça, de estar de mau humor e ter que chegar naquele palco e cantar e gerir e alimentar a alma de 100 mil pessoas, né? Então, tem coisas curiosas, né? Tem a história que eu conto, que para mim foi das mais curiosas, que é do Elton John, que tem o tamanho do vaso, X centímetros por X centímetros, com X rosas, vermelhas, e todos os caules cortados com X centímetros. Aí tem umas pancadas assim, mas as bandas também, a gente tem que entender que, assim, no passado, as turnês eram uma parte complementar da vida da banda. Quando a música passa para o consumo digital e deixa de se vender discos, o próprio financiamento das bandas passa a contar muito com os turnês. E aí o volume de shows aumenta. E aí o volume de gracinha tem que diminuir, porque não dá tempo. Então, e fora a exigência física para os artistas, né? É muito exigente, eles ficam fora da família por muito tempo, né? Longe dos amigos. Então, as bandas foram virando cada vez mais empresas e profissionalizadas para garantir que aquilo funciona, que o volume de shows enorme funciona em pouco tempo, né, para ser financeiramente viável também. Só para fecharmos esta conversa, com que impressão é que os artistas ficam da cidade de Lisboa? Eles têm tempo para conhecer a cidade ou é muito hotel, palco, hotel e não têm tempo? Depende muito de artista para artista. Tem muitos que não conseguem ficar muito tempo na cidade, mas os que ficam saem completamente encantados e apaixonados. Acho que Lisboa acolhe muito bem, eles andam com tranquilidade nas ruas, eles são recebidos com carinho. Gente, de novo, os hotéis de qualidade, a gastronomia de qualidade, todos que a gente tem informação de que acabam passeando, saem encantados com a cidade. Roberta Medina, mais uma vez obrigado pela sua presença aqui no Jornal Económico. Foi um prazer prazer recebê-la aqui e toda a sorte do mundo para todos a nós. edição de Que 2022. seja uma grande celebração, que a edição do Rock in Rio possa marcar finalmente esse reencontro, né, das multidões, de cantar junto, dessa energia boa que a gente percebe que a música traz. Certamente sim. Desse lado, já sabe, pode ver estas e outras entrevistas em JETV e acompanhar toda a restante atualidade noticiosa em jornaleconómico.pt. Até à próxima.